Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso podcast no tema Questões sobre a Espacialidade Humana. Os dois primeiros episódios dizem respeito à diferenciação espacial. Serão, respectivamente, o episódio 1 e o episódio 2. Vamos começar, então. Em 1989, o geógrafo inglês Dennis Cosgrove publicou um artigo cuja primeira parte do título intitula-se A Geografia está em toda parte. O que o Cosgrove quer dizer com isso? Eu entendo que ele esteja falando da diferenciação espacial, que a geografia ocupa toda a superfície terrestre. Isso pressupõe que essa superfície terrestre seja diferenciada, porque senão não haveria razão em falar que a geografia está em toda parte. O que é essa diferenciação espacial que ocorre por toda parte? Essa diferenciação espacial diz respeito à natureza e como resultado da ação humana. No que diz respeito à natureza, a diferenciação espacial aparece numa escala global, quando nós identificamos as regiões de tundra, taiga, floresta temperada, deserto, savana, floresta tropical, floresta equatorial e todas as transições entre essas áreas, essas zonas. Na escala regional, nós distinguimos os grandes planaltos e as grandes planícies. E ao nível local também distinguimos, na diferenciação espacial, áreas muito pequenas, como, por exemplo, na Amazônia, onde num afluente ou mesmo subafluente do Amazonas aparecem igarapés, furos, lagos, paranás diversos, enfim, denotando uma profunda diferenciação espacial da natureza. A ação humana também produziu diferenciação espacial. Veja-se, por exemplo, o mapa de distribuição da população, no qual aparecem áreas densamente ocupadas, áreas medianamente ocupadas, áreas pouco ocupadas e áreas praticamente despovoadas. Como na natureza, a diferenciação espacial derivada da distribuição da população se faz na escala global, na escala nacional, na escala regional e na escala da cidade. O que falar do uso agrícola da terra, com áreas de intensidade forte de agricultura, intensidade mediana, densidade mais fraca, que inclui desde lavouras intensivas até a pecuária extensiva. E o que pensar sobre a localização industrial, na qual a diferenciação espacial é notável, dada a concentração das indústrias em certas regiões, mesmo que hoje haja um processo de desconcentração, a concentração espacial da indústria é notável. Isso no espaço urbano também falamos em área central, zona periférica do centro, subcentros comerciais, áreas residenciais nobres, áreas de favelas, de cortiços, de bairros de classe média e assim por diante. Se nós passarmos para o plano da vivência que qualifica diferenciadamente o espaço, mas de uma maneira intersubjetiva, nós vamos ver também a diferenciação espacial quando falamos de áreas caracterizadas por serem espaço sagrado e áreas vistas como espaço profano no campo da geografia da religião, ou áreas valorizadas, áreas afetivamente bem posicionadas em relação a um grupo social e áreas perigosas das quais nós devemos nos afastar.
Então a diferenciação espacial está em toda parte. Isto é fundamental, é fundante para uma ciência chamada geografia. E isso tem suas origens lá atrás, no homem primitivo, muito primitivo, que tinha curiosidade em saber o que havia do outro lado da montanha, quem ali habitava, qual era a sua língua, quais eram seus costumes. A tese da diferenciação espacial, portanto, a geografia está em toda parte, é muito pertinente e ela é parte da própria concepção da vida humana. No mundo homogêneo não haveria essa vida humana tão diversificada. Essa diferenciação espacial resulta de uma combinação desigual de processos sociais e processos da natureza. Uma combinação muito densa, muito tensa, profundamente desigual, em que processos atuando ao longo do tempo, seja processo da natureza, seja processos sociais, produziram formas espaciais distintas. São essas formas espaciais distintas que nos chamam a atenção e a partir das quais, dessas formas diferenciadas, que nós falamos em diferenciação espacial. Há, portanto, uma profunda relação, profunda e complexa, entre processo e forma. E a geografia não estuda apenas os processos, nem apenas as formas, mas a relação entre processos e formas, mesmo que o ponto de partida seja as formas, segundo a própria tradição empirista da geografia. Ora, esta combinação desigual permite, num primeiro momento, a gente falar num mosaico. Vamos usar a metáfora do mosaico inicialmente para sintetizar o que é essa diferenciação espacial que recobre toda a superfície terrestre. Esta é coberta por vários mosaicos. São mosaicos constituídos por peças complexas, irregulares, mutáveis e articuladas. Complexas porque derivam de processos complexos envolvendo natureza e sociedade, e para a qual há longa tradição dos estudos feitos por geógrafos e por outros cientistas sociais, no qual mostram esta produção incessante, produção, reprodução de formas espaciais. Irregular porque o mosaico não é como se fosse o chão de uma cozinha, com ladrilhos ou lajotas do mesmo tamanho, arrumados regularmente, mas é constituído por peças, por áreas distintas no tamanho, na forma, no arranjo espacial. E ela é também mutável, porque ela vincula-se a processos em sua criação de formas, ainda que essa criação de formas seja também nada simples. Mais adiante nós discutiremos isso. Então, complexa, irregular, mutável. Vocês imaginem o que era o Brasil de 1900, o que era a diferenciação espacial no Brasil na passagem do século XIX para o século XX. E por volta de 1960, quando já tinha sido concluído, ou estava em sua parte final, o plano de metas, que alterou profundamente a Organização Espacial Brasileira. E o que é o Brasil dos primeiros 25 anos do século XXI? O que é herança e o que é inovação? O que permaneceu, o que mudou? O que foi refuncionalizado e o que foi extinto? Esse mosaico é muito complexo, é mutável, é irregular, mas é articulado através de fluxos, não é? Fluxo de toda ordem, e nós estamos longe daquela fase da história da humanidade na qual comunidades primitivas viviam isoladas, tendo uma espacialidade muito limitada e pouco ou muito pouco
ou nada, em alguns casos, conectadas com outras comunidades próximas que sejam. Todos nós sabemos o que a informática fez na articulação, né? Numa articulação que ganha força a partir da máquina a vapor e que progride sistematicamente refazendo o mosaico. Ora, a partir daí, dessa concepção da superfície terrestre ser metaforicamente vista como um mosaico, o geógrafo cria conceitos. Veja-se, por exemplo, o livro Geografia, Conceitos e Temas, de 1995, no qual conceitos como espaço, território, região e outros conceitos, como escala, por exemplo, aparece sendo discutido por geógrafos brasileiros. Ou veja o livro do professor Marcelo José Lopes de Souza, no qual ele discute os conceitos básicos da análise socioespacial. Aliás, chama a atenção que este episódio 1 e o episódio seguinte, episódio 2, estão no meu texto chamado Diferenciação Espacial, uma nota publicado em 2022 pela revista GeoUSP. Os geógrafos criaram, então, conceitos chaves: paisagem, região, território, lugar e rede. Mas como a superfície terrestre permite que se fale de coisas que não são as mesmas? Sim, depende do nosso olhar. É possível olhar a superfície terrestre na sua diferenciação espacial e definir e registrar paisagens muito distintas entre si ou bastante semelhantes entre si. Ou alguém pode identificar territórios políticos dentro de uma mesma paisagem, ou inúmeros lugares dentro de uma mesma região, ou uma região incorporar, parcialmente que seja, duas paisagens distintas. Isso é possível. E os numerosos estudos empíricos feitos, tanto pela geografia alemã, como pela geografia francesa ou pela geografia anglo-saxônica, evidenciaram isso claramente. Mesmo a geografia brasileira já produziu isso, alguns estudos extremamente bem feitos. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa diferenciação espacial está sendo submetida a olhares diferentes. Eu posso ver uma rede geográfica e não a paisagem geográfica. E elas podem estar no mesmo espaço. Depende dos meus propósitos. Depende de como eu estou construindo o meu objeto de análise. Lembrando que a ciência não trabalha com o objeto real. Aquilo que a gente vê, que a gente sente, que os nossos sentidos nos apontam, mas a gente trabalha com um objeto construído, que eu, pessoalmente, vejo como um problema na prática geográfica no Brasil. Nem sempre estamos trabalhando com objeto construído, mesmo em tese de doutorado. Ou se estamos, não há uma consciência clara sobre isso. Mas tudo isso significa dizer que a superfície terrestre, esse mosaico terrestre, como metáfora da diferenciação espacial, apresenta alguns problemas, que é da polivocalidade, ou seja, das diferentes vozes que olham esse espaço terrestre e o vê de forma diferenciada, segundo um dado prisma. Então é melhor substituir a metáfora do mosaico pela metáfora do caleidoscópio. O caleidoscópio é aquela luneta onde, de um lado, numa extremidade, você olha para dentro e na outra está um conjunto de pequenas peças de forma distinta, cada um com uma forma e com uma cor diferente. E quando nós giramos o caleidoscópio, ou mudamos o nosso olhar, as peças se rearrumam espacialmente. A gente vê outra coisa. Isto abre uma possibilidade para a pesquisa geográfica infindável.
nós podemos estudar a mesma porção do espaço terrestre sob diferentes ângulos e não temos que ter essa pretensão positivista de dar conta do real. O real é construído e é sobre as bases dessa construção que nós fazemos a sua leitura. E as possibilidades são inúmeras. E não deve haver nenhuma imposição a não ser no campo da ciência, e ainda assim a liberdade permanece de você fazer o olhar, de você colocar o olhar que lhe fizer sentido. Criatividade e liberdade, como diz o professor Paulo César da Costa Gomes, são fundamentais para a pesquisa geográfica. Então, a nossa metáfora é a metáfora do caleidoscópio e não do mosaico. Creio que isto garante melhor precisão e, ao mesmo tempo, maior diversidade para a pesquisa geográfica. Precisão na diversidade, a partir da construção de um objeto de pesquisa. Para terminar este episódio 1, vamos pensar numa situação inimaginável. Se não houvesse diferenciação espacial, não haveria geografia, mas também não haveria história, não haveria antropologia, não haveria sociologia, não haveria geomorfologia, climatologia e geologia. A humanidade seria possivelmente constituída por um grupo semelhante entre si, se é que isso é possível. A diversidade está incorporada à humanidade, e a humanidade cria diferenciação espacial, e essa diferenciação espacial impacta sobre a humanidade. E mais, se não houvesse diferenciação espacial, geografia, história, sociologia, etc., não haveria contradição, porque as contradições emergem em várias possibilidades, inclusive em razão dos processos e formas criadas pela natureza e pela ação humana, criando a própria diferenciação espacial, que é social também. As contradições estariam ausentes, e com isso o movimento, a possibilidade de uma mudança. E a superfície terrestre deixaria de ser um caleidoscópio e se transformaria numa abstrata planície isotrópica, quer dizer, planície dos lugares iguais, coisa que não existe nem em ficção científica. Então, diferenciação espacial pode ser vista metaforicamente como um grande caleidoscópio. O nosso caleidoscópio. Esse podcast, Diferenciação Espacial, episódio 1, faz parte de um conjunto de temas que serão abordados aqui. São 3 grandes temas. Temas sobre a espacialidade humana, do qual o episódio 1 e o episódio 2 intitulam-se Diferenciação Espacial. Um segundo tema, espaço e cultura. Não vou falar sobre a Regina Duarte, nem sobre Mário Frias ou Sérgio Camargo, pelo amor de Deus. Eu vou falar de conceito de cultura e aplicação disso na superfície terrestre. E o terceiro tema é a espacialidade do urbano. Cada um deverá ter 10 episódios e eu agradeço a participação de vocês nesse conjunto de podcast, participação de alunos de graduação, de pós-graduação, colegas meus de universidade, professores de ensino médio e todos aqueles que se interessam em compreender o mundo em que vivemos, compreender os processos e formas criados pela ação humana, que é parte integrante de sua própria vida, do seu cotidiano, de seu passado, do seu presente e de seu futuro. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.